Se você perdeu a eleição e está assistindo esse vídeo, tá aqui um dos motivos pelo qual sua eleição pode ter ido pelo ralo. Todo candidato deve estar atento para o que está acontecendo no cenário nacional, estadual e municipal, porque é isso que dita, na maioria das vezes, a narrativa de quem está concorrendo. Por que eu digo muitas vezes? Porque tem as suas exceções. Tem aqueles candidatos que trabalham para a sua bolha, para o seu nicho específico. Então e aquele nicho em si já elege ele. Então ele se preocupa com o que aquele nicho está pensando, com as expectativas daquele nicho. Então o cenário dele se resume a isso. Mas não é o que acontece com a maioria, que precisa aliar a expectativa do eleitor com a sua narrativa. Aquela história que você vai contar para convencer, envolver e levar o eleitor a votar em você. Um exemplo próximo do contexto aliado à narrativa foi em 2018, onde o nosso presidente Bolsonaro identificou um cenário de escândalos, crise econômica, corrupção e aversão ao político tradicional e criou uma narrativa que eu chamo de amador projetado. Lives em tempo real, conversas sem formalidades com o eleitor, tirou completamente o estereótipo do político tradicional, além do discurso muito bem posicionado como uma oposição contra o que se encontrava no governo, aliado a uma transformação do que as pessoas esperavam naquele momento, fora a facada que potencializou o sentimento de herói da pátria. Vamos pra cima com sangue nos olhos, use máscara, fique em casa, porque esse é o nosso contexto do cenário atual. Fala, meu líder, eu sou Ana Silveira e este é o Políticos Humanizados, um canal que faz você refletir, entender o contexto atual para você poder se posicionar na sua campanha. Então a primeira coisa que a gente vai conversar sobre contexto é que este contexto precisa estar alinhado à sua narrativa, mas mais do que isso, ele precisa ser convincente. O que é importante a gente entender aqui? Vamos supor que você já analisou, já entendeu o contexto nacional, estadual e municipal. Fazendo essa análise, vamos supor que você já trouxe lá que nós estamos vivenciando o que as pessoas mais clamam, o nosso maior problema hoje em dia, tanto municipal como estadual como nacional, é a questão da pandemia, desemprego e saúde. Então o que você vai fazer? Vai fazer uma narrativa de defesa convincente com base nesse contexto que as pessoas esperam. Mas mais do que isso, você precisa trazer algo diferenciado, um posicionamento diferenciado. Não adianta só você replicar tudo que estão falando. Você precisa trazer o seu ponto de vista, que tragam soluções, que as pessoas se identifiquem e assim você consegue impactá-las. A segunda situação é a não mexe no que tá bom. Não adianta você ser bem posicionado, ter uma ótima narrativa em algo que está bom na cidade. O que isso quer dizer? Vamos supor que na sua cidade só se fala em saúde, ou no seu estado só se fala em saúde, e você está muito bem posicionado, você está muito bem alinhado com uma ótima narrativa com relação à segurança. Só que a segurança no seu estado, na sua cidade, está pontuando bem, está bem nas pesquisas, não tem problema de segurança. Então o que acontece? As pessoas não se sentem impactadas com o seu discurso. Não é isso que elas estão precisando, não é essa a necessidade. Então acaba não sendo relevante. Por isso que você tem que identificar coisas que sejam relevantes e de necessidade do público naquele momento. Outro fator que pode ter te prejudicado é o seu perfil político para um determinado contexto. Pode ser que o seu perfil não esteja alinhado com um determinado contexto. Quer ver um exemplo? Em 2018 a gente viveu a polarização das candidaturas. Já em 2020 houve uma harmonização maior, não foi tantos extremos. Só que com a liberação da candidatura do Lula, tudo se indica que vai haver de novo uma polarização. Não tem como a gente saber desse cenário no momento. Eu estou fazendo uma suposição só para vocês entenderem o quanto o cenário prejudica a candidatura conforme a postura do candidato, conforme o perfil do candidato. Se isso acontecer, prevalece em evidência aqueles perfis que tendem a ser mais extremistas, passando batido aquele perfil mais paz e amor. Por que eu tô te explicando isso? Porque às vezes a gente fica buscando o motivo pelo qual perdeu a eleição, o que pode ter acontecido, e talvez isso possa ter acontecido contigo. Talvez o seu perfil não estava alinhado àquele contexto com que as pessoas esperavam. Tem muitos candidatos que pedem uma análise de profissional para ver se o cenário é favorável ou não para ele concorrer. Se você achou que esse vídeo pode te ajudar na próxima eleição, compartilha ele com as pessoas que possam te ajudar nessa análise de cenário e que vão te ajudar a direcionar a sua campanha.
Então é isso aí, não esquece, um olho no peixe e outro no gato. Beijo grande, se cuida da pandemia, sangue nos olhos e até a vitória!